Salve, salve pessoal do Colégio Brasília, tudo bem? Bom, hoje o que a gente podia fazer? Eu vou fazer uma revisãozinha sobre ligação iônica, tá? Montando um esqueminha aqui para meio que focar, né? Quando você for fazer algum exercício, para você não se perder com as informações, tá legal? Então vamos lá. Ó, então ficaria assim: ligação iônica é um tipo de ligação química que ocorre sempre entre quais tipos de elementos químicos? Então você teria sempre como uma regra, hein? Metais versus ametais. Joia? Então, qual seria a característica dos metais em relação à quantidade de elétrons na última camada, que é a camada de valência? Então é assim, ó. Os metais, eles têm quanto? Eles têm de 1 a 3 elétrons na camada de valência, que a gente abrevia por CV, tá? Já os ametais, eles têm quantos elétrons? Eles têm de 5 até 7 elétrons na camada de valência. Vocês vão falar, mas poxa, está faltando 4 aqui. 4, com 4 elétrons, eles não entram, né, esses elementos com 4 elétrons na camada de valência, eles não entram em ligações iônicas, eles vão entrar no outro tipo de ligação que vem após essa daqui, que é a ligação covalente. Depois vocês vão ver que os elementos que com 4 elétrons, que também são ametais, eles entram em ligação covalente, tá legal? Porque 4 fica bem no meio da história. Ele vai perder 4, ele vai ganhar 4. Ele não vai fazer nenhuma coisa nem outra. Tá legal? Então é o seguinte, quem tem de 1 até 3 elétrons na camada de valência, é mais fácil perder esses elétrons ou é mais fácil ganhar? É mais fácil perder. Vamos fazer uma continha básica aqui, ó. É mais fácil perder 1 ou ganhar 7? Perder 1. Então, ó, os metais, eles perdem elétrons, tá? Se eles perdem elétrons, eles ficam positivos. Se eles ficam positivos, eles viram o quê? Cátions, tá? Ok? Se esses daqui perdem, esses daqui da direita, nesse nosso esquema, eles fazem o quê? Eles ganham, tá? Então, vamos pegar uma conta aqui novamente, vai. Tem 7 elétrons. Se ele tem 7, tem que ficar parecido com o gás nobre que tem 8. Então é mais fácil fazer o quê? Perder 7 ou ganhar 1? Ganhar 1. Então eu vou escrever aqui, ó, ganha, ou ganham, tanto faz. 1, ganham elétrons no caso, né? Então vai ficar o quê? Negativo. Então vai ser o quê? 1 ânion. Joia? Ânion. Na verdade, depois eu faço um esqueminha aqui para mostrar o tamanho dos ânions para vocês. E os cátions. E aí, o que acontece? Positivo atrai negativo. Positivo não atrai negativo? Então, o cátion sempre é menor e o ânion é sempre maior. Agora sim, tá? O que acontece? Positivo atraindo negativo vai formar uma substância, no caso, que é formada por íons. Então, uma substância de que tipo? Iônica. A substância iônica, ela apresenta uma estrutura toda certinha ou toda bagunçada? Toda certinha. Então, a gente fala que ela tem o quê? Uma estrutura cristalina. Uma estrutura toda organizadinha, toda bonitinha lá, tá? Então, se eles têm uma estrutura cristalina e outra, positivo não atrai negativo, vocês acham que eles se atraem com muita força ou pouca força? Muita força. Se eles se atraem com muita força, eles formam uma estrutura cristalina. Qual que é o estado físico deles? Todo composto iônico é sólido. E aí o que acontece? Se E positivo atrai negativo com muita força, é muito difícil separar. Se é muito difícil separar, eles vão ter baixos pontos de fusão e ebulição ou altos? Então vão ser altíssimos. Então, altos pontos de fusão e ebulição. Joia? Como exemplo, a gente pode pegar o NaCl. O Na, ele é da família 1A. Ele perde um elétron, ele fica positivo. O Cl é da família 7A. Então ele ganha um elétron, então ele fica negativo. Daí o que acontece? Positivo atrai negativo.
daí eles vão se atraindo, ó, daí eles vão formar uma estrutura, né? Então, vamos ver que se vocês conseguem enxergar que estrutura que é essa daqui, hein? Vamos tentar caprichar aqui, hein? Vamos lá. Então, ó, eles vão se atraindo e formando esse tipo de estrutura aqui, que é uma estrutura super organizada, né? Que na verdade é uma estrutura em forma de cubo, tá? Então, no estado sólido, quando o composto iônico é formado, ele fica extremamente próximo. As partículas ficam extremamente próximas. Se você quiser separar isso aqui, tem duas alternativas. Duas alternativas. Ou você aquece isso daqui. No caso do sal de cozinha, esse aquecimento aqui é de 801 graus para derreter o sal, né? Ou você joga água. A água, depois vocês vão ver, ela tem a propriedade de atrair tanto positivo quanto negativo. Então, o que, que acontece? O H da água puxa o negativo aqui. E o O aqui negativo puxa o positivo. Então, eles vão arrancando e quebrando essas ligações, tá? Então, essas ligações são quebradas ou através da água ou através do calor. Daí, o que, que acontece com os íons? Os íons ficam separados. É o que a gente fala de íons livres. Eles estão soltos. Então, a gente cai em propriedades aqui dos compostos iônicos. Uma característica. Composto iônico, no estado sólido, não conduz eletricidade. Por que, que ele não conduz eletricidade? Porque os íons estão presos. Se você pegar esses íons aqui que estão presos e jogar na água, por exemplo, pega água pura, água puríssima, água destilada. Água destilada conduz eletricidade? Não, porque ela não tem cargas livres lá dentro para conduzir os elétrons de uma ponta para outra, para os elétrons irem pulando de um lado para o outro. Então, não conduz eletricidade água pura. Se você pegar e jogar um punhado de sal dentro dessa água pura, o que, que vai acontecer? A água vai quebrar e separar os íons. Daí esses íons vão ficar livres e vão conduzir o quê? Vão conduzir corrente elétrica, conduzir eletricidade. Legal? Vamos fazer um exemplo aqui de uma ligação iônica? Por exemplo, ó, alumínio que tem número atômico 13. Vamos desde o início. Então, por que, que eu vou fazer a distribuição eletrônica? Eu vou fazer a distribuição eletrônica para saber quantos elétrons ele tem na camada de valência, para ver se ele vai perder ou ganhar elétrons para ficar com 8. Tá? Então, ele ficaria 1s2, 2s2, 2p6, opa, já bateram 10 aqui, hein? Daí, para finalizar, 3s2, 3p1, joia? Qual é a camada de valência? Não é a terceira e última aqui? Quantos elétrons ele tem? Ó, 2 com mais 1, 3. Qual é a família do alumínio? 3A. Então, me fala uma coisa. Para esta última camada aqui, ficar com 8 elétrons, é mais fácil ganhar, chegarem aqui 5 elétrons, ou é mais fácil saírem 3 daqui e ficar com 8 na camada de baixo aqui assim? Então, o que, que é mais fácil? Chegarem aqui 5 elétrons ou sair, né? Ou sair 3 elétrons. É lógico, vai perder esses 3 elétrons. Perde esses 3 elétrons, portanto, ó, perdendo estes 3 elétrons, o que, que vai acontecer com o alumínio? Ele vira um cátion. Opa, se ele vira um cátion, ele fica positivo aqui, ó, 3 positivo. Se o alumínio vai se ligar a outro elemento químico através de ligação iônica, e ele virou um cátion, o outro tem que ser um ânion, tem que ser um que ganhe elétrons. Vamos pegar, por exemplo, o oxigênio, vai. O oxigênio que tem 8. Então vai ficar assim, ó, 1s2, 2s2, 2p4, para bater aqui os 8 elétrons. A última camada, nesse caso aqui não é a segunda, somando aqui, quantos elétrons eu tenho na camada de valência? 2 com mais 4, 6. Portanto, ele é da família 6A. Então, o alumínio é um metal, ele perde. O oxigênio é um ametal, ele tem que ganhar. Por que, que ele tem que ganhar? Vamos lá, camada de valência, não tem que ficar com 8 elétrons?
Se ele tem 6, é mais fácil perder 6 ou ganhar 2? Ganhar 2, a quantidade é menor. Então, o que eu vou colocar aqui? Ó, ganha 2 elétrons. Se ele ganha 2 elétrons, vou escrever o quê? O2 menos. Daí, positivo não vai atrair negativo? Sempre eu escrevo quem primeiro? Positivo, hein? Positivo aqui, negativo depois. Me fala, as quantidades em cima estão iguais para eu poder cortar? Não. Por que eu inverto? Eu vou mostrar agora, hein? Ó, eu invertendo 3 aqui e o 2 aqui, eu posso cortar as cargas aqui em cima. Por quê? Vamos escrever aqui para vocês, ó. Não vão ficar 2 alumínios? 2 vezes 3 mais dá quanto? Mais 6, não dá? Ou 6 mais, tanto faz. Quanto que dá? 3 vezes menos 2? Dá menos 6. Então, a quantidade total multiplicando aqui de cargas positivas pode anular aqui as negativas. Daí agora eu corto. Entenderam? Como que ficaria a fórmula final da substância? Al2O3. Ou seja, 2 átomos de alumínio tem que se combinar com 3 de oxigênio. Qual que é o estado físico disso? Isso aqui? Sólido. É fácil derreter isso aqui? Até parece. É muito alto, muito alto. Tá bom? Ok? Então, muito bem. Agora a gente vai pegar, isso aqui foi uma revisão, tá bom? Agora a gente vai pegar e vai resolver as questões aqui da apostila que estão faltando. Eu fiz com vocês na aula passada até o exercício 3, onde a gente fez esses tipos de combinações aqui. Agora, o exercício 4 e o 5 e tal, eles são mais teóricos. Então, por exemplo, ó, no exercício 4, ele dá uma estrutura parecida com essa aqui, parecida, tá? Só que ele coloca muito mais cátions e muito mais ânions aqui para ilustrar a figura, tá? Então, o que que acontece? Ele pergunta aqui no item A, qual é o estado físico dessa estrutura? Ou melhor, que estado físico essa estrutura sugere? Gente, no desenho de vocês aqui, que vocês estão acessando provavelmente pelo plural, né? Então, o que que acontece? Não tenho aqui partículas, vamos chamar de roxas aqui, né? Roxas que têm a carga positiva. Não tem as partículas negativas que são verde, um verde meio bonito? Então, elas estão muito afastadas ou muito próximas? Muito próximas. Então, respondendo à questão 4, letra A. Então, que estado físico essa estrutura sugere? Então, logicamente, estado físico sólido. Por quê? Por quê? Porque é uma substância o quê? Iônica. Então, pode colocar aí. Por quê? Né? Porque temos o quê? Uma substância iônica. Tá? Porque temos uma substância formada por íons. Então, se ela é iônica, então positivo puxa muito quem? O negativo, daí eles se aproximam muito e aí fica o quê? Sólido, tá? Muito bem. Na letra B, ele fala assim, os compostos iônicos apresentam elevadas temperaturas de fusão e de ebulição. Observe a representação. O que ele fez? Ele pegou e fez algo parecido que eu mostrei aqui. Ele pegou o composto iônico e aqueceu. O calor não vai quebrar essas interações aqui entre positivo e negativo? Os íons não vão ficar bem afastados, tá? Passando para o estado líquido. Ele fala assim, observe a representação esquemática da fusão de um composto iônico e elabore uma explicação para essa propriedade. Qual seria a explicação? Vocês podem colocar que o aquecimento, vou abreviar aqui, o aquecimento quebrou as ligações, certo? Iônicas, passando então para o estado líquido, onde elas estão mais separadas, é óbvio, né? Estado líquido se tem mais distância. Tá joia? Tá? Muito bem. Item C, ele fala assim, ó. De modo simplificado, podíamos definir corrente elétrica. O que é corrente elétrica? Seria
um fluxo organizado de cargas passando através de um material, ok? Daí ele vem aqui, ó. Em um composto iônico, cargas é o que não faltam. Lógico, esse aqui não é um composto iônico, você não tem um monte de cargas. Ainda mais naquele desenho, né, que a gente viu, do verdinho e do roxinho, tem um monte ali, né? Então, cargas é o que não falta. Daí ele fala, entretanto, é um fato experimental que os compostos iônicos não conduzem corrente elétrica no estado sólido. Elabore uma justificativa. Então, no estado sólido, os íons estão presos ou livres? Eles estão presos, é por isso que não transporta eletricidade. Então, vocês podem colocar de modo simplificado como resposta. Então, ó, no estado sólido, os íons estão presos e não transportam eletricidade, certo? E não transportam corrente elétrica, tanto faz. Isso é indiferente. Eletricidade. Joinha? Letra D. Letra D, ele vem aqui e pergunta para a gente, ó. Os compostos iônicos conduzem corrente elétrica quando estão derretidos, ele chama aqui de fundidos, é a mesma coisa, ou quando dissolvidos em água, tá? Daí, ele pede para a gente elaborar também uma teoria para isso. Então, por que eles conduzem eletricidade quando derretidos ou dissolvidos na água? Porque os íons ficam livres. Então, vocês podem colocar aqui, pois os íons ficam livres. Joia? Tranquilo? Já a última questão aqui, ele fala do seguinte, ele fala assim, observe o rótulo de uma embalagem. Nesse rótulo aí, que vocês podem ver depois, está escrito sal líquido. Gente, só você teria sal líquido se ele tivesse derretido nessa temperatura aqui de 801 graus. Então, ele está perguntando o que está incorreto no rótulo dessa embalagem. É esse fato. Então, qual seria a resposta? Vocês podem colocar na questão 5 que o NaCl ele é um sólido a temperatura ambiente. Temperatura ambiente é mais ou menos aquela de 25 graus Celsius. Entenderam? Tá? Bom, espero que tenham gostado. A gente se vê em breve, tá? Se cuide bastante aí. Vão estudando, vão fazendo as lições de vocês e fiquem com Deus.